Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus conta comigo para ser leal a Ele e ensinar o verdadeiro Evangelho, que leva o homem a ter comunhão com Deus. E o Evangelho que leva o homem a ter comunhão com Deus está dentro da Bíblia, não está fora dela. Está no poder do ensinamento de Jesus Cristo e também dos apóstolos. Você quer ser salvo? Quer andar na presença de Deus? Jesus escolheu 12 homens insubstituível. Esses apostolados não passa para outro, porque esses foram escolhidos e eleitos e levantados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Existe hoje apóstolo pela fé. E Jesus Cristo deixou uma mensagem para os seus dias e para os dias futuros. E ele deixou escrito na palavra de Deus a igreja que vão herdar as promessas, cujo nome vai estar escrito no livro da vida. Eu não tenho nada com isso, foi ele que deixou escrito. E eu tenho que passar com temor e reverência essa mensagem. Se eu amo você, se eu amo a igreja, se eu amo Deus, então eu vou ser leal, sincero nas minhas palavras. Não atraindo direito para mim, nem privilégio para mim. Porque a minha recompensa, ela não é agora. A minha recompensa virá no dia que eu tiver o encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele arrebatar a tua igreja ou chamar cada um de nós. E Ele deixou escrito essa mensagem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no seu trono, no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante deles, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, bendito dos meus pai, do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, me hospedaste. Estava nu, vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão, foste-me ver. Então ao justo lhe resplandecerão diante do Senhor, responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede deste de beber, quando vimos estrangeiro, hospedar-nos, ou nu te vestimos, e quando te vi enfermo ou na prisão, fomos ver-te. Respondeu o rei e lhe dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, vós. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo teus anjos. Porque tive fome, não deste-me de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu, não vestiste. Estava na prisão, não foste me ver. Adoeci, não fosse me visitar. Vê só a palavra do Senhor? Tem alguma dúvida? É esta igreja que vai herdar as promessas do Senhor. E é ele que disse em Mateus capítulo 25, no seu verso 31,
Ele deixou certinho aqui. Mas as pessoas do nosso dia, aqueles que pregam e ensinam, são pessoas incrédulas. Eles não aceitam a palavra. Eles atraem os direitos e atraem as pessoas para si próprio. Ele quer se vangloriar, quer ter autoridade acima dos outros. E não aceita o exemplo do Senhor Jesus Cristo, não aceita a sua palavra como regra de fé. São comparados como anticristo, porque não concorda com o evangelho de Jesus e nem dos apóstolos, mas implanta as suas próprias teses, as suas próprias teorias, e acha que isso vai levar ele para o céu. Ele está arrastando as pessoas para longe de Deus. Ele está longe da presença de Deus, está arrastando uma multidão junto com ele. Porque o evangelho de Jesus Cristo é de piedade. É de a gente ter amor um para com os outros. A gente vê uma pessoa caída, a gente tem o prazer de levantá-la. Vê uma pessoa com fome, tem o prazer de alimentá-la. Vê uma pessoa precisando de ajuda nas suas vestimentas, ela não pensa duas vezes e vai levar essa ajuda para essa pessoa. Mas a igreja dos nossos dias é só venha a nós vosso reino nada. E vocês não podem, as pessoas não podem questionar. Se você não concorda, você está em lugar errado. Aqui é dessa forma, é desse jeito. Mas lá no céu não é dessa forma, é desse jeito. É como Deus quer, é como Deus manda, é como Ele vai julgar as pessoas. E não tem como mudar isso aí. Jesus mesmo falou, assim como a neve e a chuva descem do céu, para lá não tornam, mas regam a terra, faz brotar e produzir, dá semente ao semeador e o pão ao que come. Assim é a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, mas fará aquilo, prosperar para aquilo que nela eu enviei, porque ela não volta para ele vazia. Ela foi enviada para um propósito, ela não volta sem esse propósito se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Hoje o evangelho é de negócio. Mas com Deus não tem esse negócio. O profeta Isaías falou, se queres me ouvir, comerão o melhor da terra. Se a gente for obediente ao Senhor, pôr a sua palavra em prática, as nossas vidas vão acelerar, vai ter uma vida melhor. Porque nós vamos saber usar o suor do nosso rosto, a força dos nossos braços, não jogando, desbanjando aquilo que nós conseguimos alcançar na direção do Senhor. É difícil esta palavra, né? Mas foi aquele que diz que há um só legislador e um só juiz, que julga e que também abate. Quando eu prego a palavra do Senhor, eu não estou questionando nem julgando, nem questionando quem quer que seja. Eu estou apenas ensinando a palavra do Senhor para as pessoas que querem ouvir, que ouve. E quer continuar seguindo essas pessoas que usam o evangelho para se promover, que sigam. Mas eu tenho que seguir o exemplo do mestre. Ele conta comigo. Eu não posso modificar aquilo que ele determinou. Aquilo que ele determinou não tem quem pode mudar. Porque naquele dia ele vai julgar as pessoas e ele vai mostrar o certo e o errado, os erros que cometemos, os abusos que nós cometemos. Amém? A palavra de Deus, ela não machuca, ela não fere. Ela é um alimento para que nós possamos estar preparados quando nós confrontar com a dificuldade, com a luta. Nós passamos por essa prova, por essa luta, sem retroceder, sem olhar para trás. Mas se nós não formos ensinados corretamente, quando vir o vento, ele nos leva.
Nós desviamos porque não aceitamos a prova, porque não tivemos o alimento, o revestimento necessário para combater com a adversidade e não olhar para ela, mas olhar por aquele que pode todas as coisas. Até aqui o Senhor tem nos sentado. Sabe? O apóstolo Paulo falou aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que podemos mesmo? Será que aguentamos a prova mesmo, a luta que vem? Será que nós nascemos do Espírito, nascemos mesmo de novo? É difícil, né? Mas o homem que nasceu de Deus, pode vir o que vier, ele permanece de pé. O profeta Abacuque, ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os curral não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Não importa o que aconteça, o que deva acontecer, aquele que nasceu da água do Espírito não olha para a dificuldade, não olha para o vento, para o problema, mas ele olha para aquele que o chamou, e aquele que o chamou sustenta. Amém? Fica com esta palavra e Deus abençoe a sua vida.